Sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui reunidos novamente, né? Para mais uma noite especial de estudo do Evangelho, de estudo da doutrina espírita. Hoje o Júnior vai fazer a prece, né? Inicial, né, Júnior? Meu irmão Marquinhos aí vai fazer a palestra. A Sônia vai fazer as vibrações e a Magali vai fazer o passe coletivo, tá certo? Acho que era isso que eu tinha para falar. Júnior. Boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma etapa da nossa tarefa. Depois da palestra, com o nosso amigo Marquinhos. E acho que não foi comentado, ou já foi comentado várias vezes, principalmente nas palestras de segunda aqui, qual a importância de observar o que é dito na palestra, né? E é até engraçado que eu vou fazer essa aspas com o Marquinhos, porque na última palestra que ele fez aqui, ele falou da transição que nós estamos passando. E isso marcou bastante, que me justificou muita coisa. Eu digo porquê muita gente está meio numa loucura, assim. Porque nós estamos vivendo num mundo onde todos os tipos de espíritos estão na Terra. E por isso todas essas coisas que a gente olha e fala, meu, que doideira. Cada hora um caso diferente, louco, de uma pessoa envenenando a outra, de uma pessoa tendo fogo no corpo. Então, que a gente possa realmente absorver o que é dito na palestra, que é feito no tratamento, para que a gente saia daqui e aplique lá fora para se tornar realmente, de fato, uma pessoa melhor. Então, dessa forma, vamos dando início aos nossos tratamentos de hoje com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos convidar o nosso querido Marquinhos para a palestra de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Nunca canso de dizer o quanto é bom e gratificante estar aqui, né? Eu gosto muito de frio, adoro inverno. E tenho observado um pássaro novo lá na região de casa. Já há algum tempo, né? Não consegui identificá-lo pelo canto, não consegui visualizar onde ele canta todas as manhãs. O fato é que é um canto lindo e muito intrigante, não consigo nem reproduzir. Tem vários pássaros lá perto de casa, que é uma região que tem bastante árvore. Então, de manhã é aquela festa, né? Independente se está sol, chuva ou frio, eles continuam lá com o canto presente todas as manhãs. E hoje pela manhã, como sempre, acordo mais cedo, preparo o café, acordo a filha, aquele processo todo. E eu, por hábito, saio antes, todo mundo, vejo como é que está a rua, tiro o carro para fora da garagem, deixo ali prontinho e volto para tomar café com elas. E lá estava o pássaro cantando. Eu paro um pouco, escutei, como de costume, entrei e tomei café. Na saída estava com a minha filha e ela parou e falou, pai, esse é o pássaro com canto diferente que você tem comentado? Eu falei, olha que bonito. E a gente parou ali uns 2 minutos, escutamos o canto dele. Falei, agora a gente precisa ir, que a vida não para, né? E aí, eu falei algo interessante para ela. Falei, filha, observa as aves do céu. Eles não trabalham, nem se preocupam. E, no entanto, sempre têm o que comer. Ela olhou para mim e falou, nossa, virou poeta agora? Eu falei, filha, essa poesia não é minha. É do maior poeta que já passou pela Terra, né? Essa é uma frase que Jesus contou, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Não vou falar o versículo. Mas o fato é que essa frase fica ruminando, passando pela nossa mente, vira e mexe, vem à tona. E em torno disso que eu gostaria de falar hoje, aqui, né? Porque não é interessante
a frase preocupação, vocês já pararam para ver só a grafia mesmo? A gente se preocupa, se ocupa antes de alguma coisa. Todos nós temos inúmeras atividades, problemas e atividades cotidianas, né? E a atenção que devemos dar a elas é inevitável, né? Isso aqui não é apologia a viver como se não existisse amanhã, nada disso. É que nós damos uma atenção exagerada para coisas que não aconteceram ainda. E nos esquecemos do básico, né? Por exemplo, estamos com... Alguém pode estar com um problema de doença na família. E, curiosamente, a gente fala, como é que está fulano? Fala, estou tão preocupada com a saúde dele, né? Natural, né? O que vai ser, o que não vai, pensar na logística. E aquela preocupação natural de alguém que nós temos afeto. Mas tomemos cuidado para uma atenção exagerada que nós demos para qualquer fato que seja, sem o devido cuidado de parar e pensar. Está tudo certo. Foi muito bem dito no começo da prece de abertura. A gente está vivendo um período delicadíssimo da sociedade. Todo tipo de espírito está reencarnado nesse período. De todas as classes espíritas que Kardec enumerou no Livro dos Espíritos. Então nós temos desde o espírito mais embrutecido de sentimentos, mas às vezes altamente intelectualizados, ou seja, destituído de qualquer indício de preocupação moral com o outro. Como nós também temos pessoas boníssimas que já estão aqui, que estão chegando, e esse intercâmbio entre todas essas categorias tem se feito muito evidente nesse período de transição final que nós estamos vivendo. Então, além do período delicado que nós estamos vivendo, que fomenta as nossas emoções de forma que a gente nem percebe, né? Nós nos esquecemos de algo simplesmente básico. Ou nós acreditamos que Deus é soberanamente bom e justo, ou não. Ou seja, ou nós acreditamos que Deus nunca erra, que está tudo certo, ou não. Então, ou nós, e não é um acreditar em Deus no sentido de se conformar e ficar extremamente submetido à situação, não é isso. Ou nós acreditamos que estamos inseridos em uma lei de causa e efeito que não erra o endereço, ou nós nos revoltamos. E em nos revoltando, a gente pode se comprometer um pouquinho mais com os compromissos que nós já trazemos de vidas anteriores, né? Periodicamente nós podemos até falar, mas fulano é uma pessoa tão boa e sofre tanto, né? Ou o outro, né? Não está nem aí para nada e tem uma vida tão próspera. Mas o fato é que nós não sabemos de nada, né? Nós não sabemos quem é um e nem quem é o outro. Nós não conhecemos as oportunidades que estão sendo dadas para um e que estão sendo dadas para o outro. Oportunidades de fazer alguma coisa e muitas vezes oportunidade de se reabilitar perante um débito que nós temos. Então, ou nós acreditamos que quem arquitetou toda essa lei não erra o endereço, ou nós nos revoltamos profundamente com tudo, com a vida, e reclamamos e ficamos depressivos. E aí o ciclo de problemas aumentam e nós nos esquecemos de algo fundamental. Nós estamos aqui, reencarnados, nos reabilitando de coisinhas pequenas que nós trazemos de vidas anteriores, não é de tudo, é só de uma coisinha. E temos a oportunidade de construir a próxima. Esse é o objetivo da reencarnação. Nós nos reeducarmos e projetarmos a felicidade que nós queremos para nós, para a nossa família, para a sociedade, para o convívio geral que nós temos.
Porque dificuldades todos nós temos. Como a gente passa por isso que vai definir o como estaremos amanhã. Outro dia, nós compramos uma calça para o uniforme da minha filha mais velha e era um domingo à noite, lembro bem. A minha esposa lembrou, falou, filha, pega o pacote lá que você vai ter a oportunidade de escolher 2 calças. Ela pegou uma que ela gostou, mas estava muito grande, e colocou a outra. Falei, essa aqui serve, mas eu não gostei. Eu falei, mas não é para gostar, é para usar. Isso é o uniforme da sua escola. Você não precisa gostar da calça. Você precisa usá-la. Ter a calça e usar. Ela ficou lá meio emburrada e eu lembrei para ela. Falei, filha, eu comprei a calça que eu gostaria de usar só com 19 anos. Antes disso, eu comprei, mas não era que eu gostava, era que dava, que eu podia comprar. E é interessante se a gente parar para pensar, nos últimos 25 anos as coisas têm mudado muito rápido, né? A velocidade com que tudo se altera tem sido impressionante. Mas quem tem um pouquinho mais de 25 anos vai lembrar comigo de como era interessante. E esse é o ponto que eu queria chegar. Nós não percebemos enquanto passamos pela dificuldade, mas depois lembramos dela rindo e até com saudade. Aí nesse dia eu contei para ela, ela ficou um olhar, falou, com 14 anos papai começou a trabalhar. Tive a oportunidade de trabalhar na feira. Tenho saudades até hoje. E antes disso, com 14 anos comecei a trabalhar, com 15 eu comprei a minha primeira calça jeans. E eu não gostava dos tênis e sapatos que eu usava. Eu falei, por quê? Porque, graças a Deus, nós tínhamos famílias grandes, e aí o tênis e o sapato ia passando de um para o outro, né? O pé ficava pequeno para um primo, passava para o outro que servia, e a gente usando assim até calça e roupa era a mesma coisa. Ficava grande para um, passava para o outro, se não servia mais a gente lavava, usava como pano de chão. Mas o fato é que tinha essa troca porque a situação era muito difícil, né? Então o papai começou a trabalhar com 14 anos, já contribuía ali com as despesas de casa, e falou, agora eu vou deixar de usar esse tênis azul com a pontinha branca que todo mundo usava, né? O Bamba. E o meu sonho era comprar um Vulcabras 752. E aí foi um ano difícil, mas graças a Deus colaborava com as despesas de casa e fui ver o preço do Vulcabras 752. Com 15 anos, comprei um Conga para continuar trabalhando. E assim a vida seguiu. E aos 19 anos, lembro muito bem, comprei uma calça jeans que me agradou e o meu Vulcabras 752, que usei até gastar. E quando furou, eu aprendi com os amigos, né? Pegava um pedacinho de câmera de pneu de bicicleta, recortava, colocava um por dentro, outro por fora e colava. E continuei usando até aquela câmera desgastar. E ela ficou olhando para mim assustada, falei, mas papai lembra disso com tanto carinho, né? Com tanto carinho. E essa nem foi a fase mais difícil que nós vivemos. Falei, se você quer saber, você reclama porque quer ter o seu próprio quarto? E eu já te expliquei que enquanto morar com o papai, você nunca vai ter o seu próprio quarto. Você sempre vai dividir o quarto com a sua irmã. E agradeça porque você tem um quarto para dividir e já tem a sua própria cama. Porque a minha cama eu só conquistei quando eu tinha 12 anos. Eu lembro que nós dormíamos 3 numa cama de solteiro e revezava um para dormir no sofá. E hoje eu sei o quanto foi difícil para o meu pai juntar aquele dinheirinho e comprar beliche, 2 beliches. E eu lembro muito bem da felicidade quando chegou aquela beliche, nós montamos, e ele dormia no canto da parede, e eu aqui com a cama de frente para dele. E eu falei, chegou a cama, né? Comprou a cama, e eu todo empolgado, falei, eu vou ter minha própria cama, e falei para os amigos que também viviam aquela dificuldade toda.
E à noite ele chegou do trabalho cansado, foi lá, montou a cama. Falei, a cama está pronta. E eu lembro muito bem. Eu olhei para aquela cama, as estruturas, o estrado. Falei, deve estar faltando alguma coisa, né? Eu falei, pai, não está faltando alguma colchão, não? Eu falei, filho, eu falei que consegui comprar a cama. O colchão é depois. E eu lembro que eu olhei, eu falei, tive um estralo. Falei, o senhor jogou o papelão da caixa fora? Ele falou, não. Ele tinha tido a ideia de tirar o colchão da dele para pôr na minha. Eu falei, não, então o senhor que trabalha dorme no colchão, eu vou pegar o papelão e coloco aqui em cima. Peguei o papelão, recortei, coloquei, deitei, experimentei, estava ótimo. A dobrinha das costas não passava pelos vãos da madeira, achei incrível. Falei, tá ótimo. E aí chega minha mãe no quarto, abriu a porta com tudo, falou, meu filho não vai dormir num papelão. Graças a Deus nós temos mães, né? E eu lembro que ela foi no guarda-roupa, pegou um lençol e forrou o papelão. Eu só contei isso para compartilhar com vocês, que eu lembro dessa cena com tanto carinho, que a gente até esquece do momento de dificuldade que era vivido por aquela família. Então não importa o que nós estejamos passando, o quão difícil seja, o quão doloroso seja a situação que a gente está vivenciando, vai passar. Tudo passa. E haverá um dia em que até a gente pode olhar para isso e dar risada, sentir saudade. Às vezes não do que a gente passou, claro, mas de quem estava conosco ali, vivenciando esse período. Que se a gente parar para prestar atenção, ninguém sofre sozinho. Ninguém sofre sozinho. Por mais que a gente ache que esteja sozinho, ninguém está sozinho. Outro dia, minha esposa precisava do carro para levar as meninas ao pediatra e eu precisava trabalhar. Aí eu falei, bom, então você usa o carro e eu vou de ônibus. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí ela falou, tá bom. É. Você já sabe como você vai? Eu falei, sim, vou de ônibus. Com qual ônibus? Aí eu parei, pensei, falei, a gente não tem mais uma Mapográfica, né? Falei, como é que eu vou saber que ônibus eu... Aí eu liguei pro meu sobrinho, jovem, né? Falei, como é que eu faço para saber que ônibus vai para tal lugar? Eu falei, é sério, tio? Falei, não sei. Falei, entra no aplicativo tal, baixa, coloca o endereço de onde você está, o endereço para onde você vai e ele vai mostrar todas as linhas de ônibus. É um Mapográfico. Só que antes era o analógico, agora é o digital. E aí coloquei, vi que estava ali perto de casa, pegava um ônibus, ia direto até o trabalho, descia, andava mais 100 metros. Lembra que maravilha, super fácil. E no outro dia acordei cedo, preparei toda a rotina da família, ajudei e fui trabalhar. Tava um dia lindo de chuva, né? Aí eu lembrei da época que eu era office boy, que ia trabalhar quando chovia. Um gênio. Voltei para casa, peguei 2 saquinhos do supermercado. Falei, se a chuva não parar, isso aqui vai salvar o dia, né? Coloquei na mochila e fui. Parou de chover, né? Uma garoinha muito fina. E eu lembro que eu fui, coloquei um fone de ouvido, desligado, que é ótimo. Você faz cara de bobo, ninguém reclama com você e você observa tudo. É muito bom. Coloquei o fone de ouvido e fui. Eu lembro que eu cheguei no ponto de ônibus, deu uns 5 minutos, chegou uma moça ao meu lado. Falou, moço, você sabe se o ônibus tal passou? Eu falei, olha, desde que eu cheguei, não. Ela falou, graças a Deus. Você chegou faz tempo? Eu falei, tem 5 minutos. Antes disso eu não sei, né? Aí nós conversamos um pouquinho,
tirei o fone antes para fazer de conta que estava ouvindo música, né? Aí o assunto acabou, coloquei o fone e fiquei lá, paradinho. De repente, eu olho para o lado, vejo que a moça dá uma bambeada, vira para o lado e cai. Na minha frente. E começou a convulsionar. E aí eu rápido lembrei de um curso que fiz antigamente de primeiros socorros, né? Coloquei, virei a cabeça de lado, ajudei para ela não se machucar, imobilizei a cabeça e pedi para uma moça que estava perto ajudar, segurando as pernas dela com tranquilidade. Curiosamente, o ponto de ônibus tinha umas 15 pessoas. 13 fingiram que nada estava acontecendo. E eu olhava para aquilo, achava... Falei, que mundo a gente está, né? Maioria no celular. Eu lembro muito bem que tinha um rapaz filmando, provavelmente para mandar para o grupo da família. Falou, olha só o que aconteceu. Você vê como nós estamos histéricos e nem percebemos, né? Sem julgamento pro coitado, porque... E aí foi chegando os ônibus, o pessoal foi entrando, indo embora, e eu fiquei ali, pedi para alguém fazer uma ligação, ligar para o SAMU, para o bombeiro. Alguém, mais ou menos da minha idade, falou, eu não sei como é que faz isso. Eu falei, é só pegar o celular e ligar, né? Diz que caiu 193 ou 190, que alguma autoridade vai direcionar. Ok, foi, aconteceu. Ligou, falei, é só esperar que o bombeiro está indo para aí. E eu fiquei ali com a moça, né? Segurando a cabeça, meio de ladinho. Uns minutos depois disso, eu lembro que chegou um senhor, o ônibus da jovem que estava me ajudando chegou, ela falou, olha, posso pegar meu ônibus? Eu falei, moça, fica à vontade, né? Pegou o ônibus dela, foi embora, falei, meu Deus, e agora, né? E aí começou a chover um pouco mais. Aliás, começou a voltar a chover. Estávamos os dois ali na chuva e eu lembro que nesse momento chegou um senhor, se abaixou, começou a passar a mão na cabeça dela, me ajudou a posicioná-la corretamente. Senhor negro, barba um pouco branca, vestido simplesmente. E eu lembro que eu notei que ele estava descalço. Eu falei, nossa, né? Os simples sempre ajudam, né? É impressionante. E ele olhou para mim e falou, conversa com ela. Eu falei, ô senhor, ela está tendo ataque epilético, ela não vai escutar nada do que eu conversar. Como qualquer espírita, né? Esquece completamente de tudo que está ao nosso redor. E eu lembro que ele abaixou a cabeça, começou a balbuciar algumas palavras, que eu escutava o murmúrio, mas não entendia nada do que ele estava dizendo. E aí, misteriosamente, eu parei e falei, nossa, é verdade. A epilepsia tem casos orgânicos e espirituais. Eu acho que ele quer que eu não converse com ela. Eu lembro que eu coloquei a mão no rosto dela e dei as palavras e eu falei para ela, se acalme, tudo vai ficar bem. Eu sei que agora está difícil, mas tudo passa. Logo, logo está tudo mais tranquilo. Quando eu comecei a falar para ela, aquele olho, não sei se alguém teve a oportunidade de ver um ataque epilético, o olho vira e a gente só vê a parte branca. Quando eu comecei a conversar com ela, parecia um filme de terror e eu quase saí correndo dali. O olho virou e olhou para mim, ficou fixo. Aquele olhão estatelado olhando para mim. Enquanto eu conversava isso, ela começou a se acalmar, parou de babar, estava limpando a baba dela, parou de babar, se acalmou, eu ajudei a levantá-la. Nesse momento eu vi que o senhor levantou-se e começou a caminhar. E chegaram os dois policiais que tinham sido acionados para isso. E me ajudaram, sentamos ela ali no banco, a gente conversava, tentava pegar os documentos dela, ela já estava começando a voltar, a cor, voltando para o corpo. E eu lembrei de olhar para onde aquele senhor tinha ido. E eu lembro que eu olhei, ele estava caminhando, uns 5 metros mais ou menos de onde nós estávamos,
na chuva. De repente ele sumiu. E eu lembro que eu olhei e pensei, será que ele também molha o pé na chuva? E voltei e terminei de dar os primeiros socorros ali para a jovem, os policiais pegaram e levaram ela para o PS mais próximo. E eu narrei esse fato para dizer justamente o seguinte, ela chegou sozinha ao meu lado. Mas por mais que pareçamos que estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. Não importa a dificuldade pela qual nós estejamos passando, não importa a situação que a gente esteja vivenciando, sempre existe alguém ao nosso lado. Sempre existe alguém olhando por nós. Sempre existe alguém nos auxiliando, mesmo que a gente não perceba. Atuando até no meio onde as pessoas estão ali alheias a quem quer que esteja ali, o que está acontecendo, por uma coisa simples. Eu lembro de ter feito uma prece simples, me ajude, porque agora eu vou ficar sozinho. A moça vai pegar o ônibus, o que vai ser aqui, nós dois tomando chuva? Então, um momento de prece, alguém veio, com certeza não para me atender, mas para atendê-la, porque ela merecia aquele auxílio que recebeu, e quem estava com ela também. E a gente esquece às vezes. E como espírita, às vezes nós temos medo do nosso obsessor, né? Vocês já pararam para perceber que espírita às vezes tem medo de ir para o umbral, não é nem por estar no umbral, para encontrar o obsessor no umbral. Já pararam para filosofar sobre isso? O espírita tem medo de morrer, não é nem pela morte, será que eu vou encontrar os meus obsessores lá? Porque a gente sabe que tem. A gente sabe que tem aí uma turminha que não nos perdoou. E está tudo bem. Nós esquecemos do seguinte, eles são os nossos amigos. Que esquecemos, magoamos e maltratamos em algum lugar do processo da nossa história. Então, quem não nos quer bem, ainda assim é merecedor do nosso carinho, do nosso respeito e da nossa prece. Porque todos nós temos inimigos. Todos nós temos inimigos. O importante é não sermos inimigos de ninguém. Agradar a todos é impossível. Eu não agrado a todos, o Jair não agrada a todos, nem o maior poeta de todos agradou a todos. Ele veio por nós, viveu por nós, morreu por nós, e nós ainda gritamos o nome de Barrabás. Ainda assim ele nos ama. Ainda assim ele não esquece de nós. Periodicamente manda os seus emissários para nos lembrarmos de coisas simples e básicas. Quem nos criou conhece-nos, sabe profundamente das nossas dores, das nossas amarguras, das nossas dificuldades. Conhece o nosso potencial. Ele sabe que fomos feitos para o amor, para o bem, para o belo. Estamos um pouco perdidos, mas a gente vai chegar lá. Estou fazendo aula de natação. Porque cansei de passar vergonha. As meninas, a gente ia passear, tinha piscina, elas iam brincar na piscina. E eu, como todo pai, colocava a sunga, colocava a bermuda. Mas como todo mundo que tem medo d'água, ficava ali perto, fingindo que ia entrar, só esperando elas cansarem bastante. Quando elas iam fazer de conta que ia sair, eu falava, agora o papai vai entrar. Falei, agora a gente está saindo. Tudo bem, eu entro outra hora. E não entrava na piscina. E aí estou fazendo aula de natação para perder esse medo. E ontem o professor falou, hoje foi muito bem, hein? Parecia um pato na água a primeira vez. Né? Eu falei, você está ótimo. Mas e aí, o que você achou? Eu falei, super tranquilo, né? Eu já sei nadar, né? Sabia nadar.
Falei, é mesmo? Eu falei, sim, mas aí eu saí da barriga da minha mãe e no meio do caminho até aqui eu me perdi. Esqueci como é que faz, então estou aqui para reaprender. E nós dois rimos, né? Mas o fato é que é justamente esse, né? Nós saímos do seio do Criador e a Ele voltaremos, sem perder a nossa consciência. Deus nos criou para amar, para fazermos o bem, para sermos exemplo, espelhos do bem, tal qual como Jesus é. Ele mesmo disse, né? Vós sois deuses. Um dia vocês farão tudo isso que eu faço e muito mais. Mas ele não disse quando. A data que isso vai acontecer depende unicamente de uma pessoa. Nós mesmos. Chegaremos lá. Nos desvincularemos de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos atrasa, de tudo que nos impede. E chegaremos lá. E o caminho é simples. Está até no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou qual caminho para conseguirmos evoluir mais rápido. Os Espíritos responderam uma coisinha muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E é de nós que nós temos fugido todo esse tempo. Nós ainda temos vergonha de nos olharmos no espelho e reconhecermos que temos mágoa, reconhecermos que não abrimos mão dessa mágoa e, como consequência disso, temos dificuldade de perdoar. Nós sentimos raiva, nós somos rebeldes. Nós não esquecemos com facilidade. E aí, por vergonha disso tudo, a gente tem medo de se olhar, medo de mudar, medo de assumir que tudo bem. E tudo bem, porque nós estamos muito mais próximos da nossa origem, enquanto criações divinas, do que do nosso destino, enquanto anjos. Faz parte. Não é a primeira vez que Deus pega um planetinha rebelde que nem o nosso. Não é a primeira vez que ele tem um grupinho de espíritos extremamente cansados e com dificuldade de aceitar que perdoar é o caminho de nos libertarmos de tudo isso. E às vezes nós só não perdoamos porque temos medo. O que vai ser de mim depois que eu perdoar, né? Eu lembro que os meus pais brigavam muito, a vida inteira. Eu lembro que um dia eu falei para minha mãe, toma cuidado, hein? Eu falei, por quê, meu filho? Eu falei, vocês brigam tanto, no fundo disso tudo, eu acho que é um amor enlouquecido que vocês têm. Eu falei, Deus me livre, né? Dia que esse traste morrer, eu vou estar livre. Processo normal, como muitos casais, como os muitos pais que nós temos. Amo meu pai, amo minha mãe. Tinham as dificuldades deles, processo normal entre os dois. E só estou contando isso porque meu pai já desencarnou. E ele, se ouvir, vai estar rindo também. E aí minha mãe falou isso. O fato é que meu pai foi primeiro, minha mãe ficou aqui. Quando ela percebeu que estava sozinha, ela passou 3 dias chorando. Eu falei, mãe, agora já chega, né? Já deu. Eu falei, papai está vivo. Eu falei, mas não estou chorando por isso. Eu falei, por quê? Porque agora não tenho mais com quem brigar. Eu sei que teu pai está vivo, mas quem é que vai brigar comigo? E chorava. Então, às vezes, a nossa dificuldade em perdoar é por uma coisinha simples. O que vai ser depois? O caminho vai ser mais bonito. A liberdade reserva coisas lindas no nosso caminho. É só a gente dar mais um passinho, sem esquecer que está tudo certo. Deus não erra o endereço da dificuldade. Aquela dor que bate a nossa portinha não era para o vizinho. Aquele convívio difícil que a gente deseja que não tivesse existido, não era para a família do outro.
Os mais antigos cresceram com os mais velhos dizendo que não cai uma folhinha da árvore sem que Deus não saiba. E eu acredito piamente nisso. Então, se até a folha, até uma árvore, Deus cuida, Deus ama, Deus protege, até os pássaros que não trabalham, não se preocupam e todo dia têm o que comer. Que dirá de nós, que já somos a criação mais consciente de nós mesmos? Todos eles vão chegar até onde nós estamos. Vai demorar pra caramba, então não vamos tratar o cachorro como gente, porque ainda não há. Ele vai chegar aqui. Só que quando chegar aqui, a gente já vai estar muito além. É um longo período. Tão longo quanto é para nós nos esquecermos das nossas mágoas. O caminho da centelha divina, percorrendo o percurso da evolução, é infinito. Porque se tivéssemos final, seríamos deuses também. Então, sempre estamos nessa trajetória. E nesse caminhar, meus amigos, que nós não nos esqueçamos de que Deus nos quer bem, Deus nos ama. Tudo que nós passamos está correto, na medida e na dose correta. Algumas coisas nós exageramos, mas aí é ato nosso. Exageramos quando nos rebelamos, quando fazemos birra, que adulto também faz birra. Esquecemos, malbaratamos os conselhos mais básicos de ética, moral e cristã. Não estamos nem falando de espiritismo ainda, né? Porque está lá no Evangelho, o bom espírita e o cristão são os mesmos. Nos esquecemos do básico, né? A gente não precisa nem ser catedrático e nos perder no meio de tantas coisas que vemos aí pelos YouTubes da vida, né? Tanta gente falando tanta coisa que leva um monte de gente para lugar nenhum. O básico que nos interessa está resumido em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então, que nós possamos reconhecer que esse doce poeta não veio só para lançar palavras ao vento, ele veio porque nos quer bem. Jesus veio porque nos conhece. Ele veio porque Ele é o nosso bom pastor. Nos conhece, nos quer bem e nos espera com a paciência infinita. Enquanto nós tropeçamos, Ele manda auxílio. Enquanto nós nos esquecemos, Ele manda alguém para nos lembrarmos. Enquanto parece que está tudo escuro, Ele manda uma luz para iluminar o nosso caminho. Então, que nessa noite a gente possa reconhecer nesse bom pastor a luz dos nossos dias, a força dos nossos atos. E como disse há pouco na música que cantamos, que nós possamos aprender a compreender mais do que somos compreendidos, a perdoar muito mais do que nós somos perdoados, a amar mais do que parece que os outros nos amem, que nós possamos ser braços que abraçam, que nós possamos ser mãos que ajudam os outros a se levantar, que nós possamos ser uma palavra amiga a todo aquele que passa por um momento de dificuldade. E assim não nos esqueçamos de uma coisa muito importante: todo o bem que nós fazemos hoje é uma sementinha de luz que nós estamos jogando no nosso próprio futuro. Então, que o bom pastor possa estar sempre conosco. Muito obrigado pela paciência e boa noite a todos. E assim, vamos agradecendo ao nosso companheiro pelas maravilhosas palestras e que possamos colocar em prática toda essa lição de hoje. Envolvidos nessa luz plena da espiritualidade, vamos serenando os nossos corações nesse instante para que possamos fazer as vibrações desta noite. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os países que se acham em conflitos. Vibremos pelas guerras que ainda estão ativas no nosso planeta. E vamos vibrando também, querido Mestre Jesus, pelas crianças abandonadas, pelos irmãos que estão nos vícios, pelos idosos que estão
largados nos hospitais. E assim vamos vibrando pela nossa casa Nova Era, por cada cantinho dela, e pedindo a Ti, querido Mestre, que adentre ao nosso lar nesse instante, abençoando a quem lá deixamos e transformando cada cantinho com uma luz da espiritualidade. Que possamos nessa noite levar toda essa luz para o nosso convívio nessa próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Continuando conectados ao plano espiritual, a Deus nosso Pai, vamos assim, abrindo nossa mente e nosso coração em confiança para que agora nós possamos receber o passe coletivo. E desta forma vamos imaginando a presença de um amigo espiritual à nossa frente. Ele vai nos envolvendo em energias de limpeza e de higienização, de muito amor, purificando cada parte de nosso corpo físico e espiritual, retirando miasmas, energias negativas. E agora, esse amigo espiritual vai esparramando energias de purificação, de fortalecimento, de muita paz e de cura, novamente em nosso corpo material e espiritual. Ela vai adentrando o nosso corpo físico, atingindo cada órgão e cada chakra. E assim vamos nos sentindo melhores, mais tranquilos. E assim, dessa maneira, vamos pedindo agora para a equipe de amigos espirituais que possam realizar a purificação das águas separadas para este fim, colocando elementos curativos nelas. E agora vamos agradecendo a espiritualidade amiga que nos tratou, cuidou de nossas doenças. Vamos agradecendo a Deus Pai Criador por tudo de bom que Ele nos deixou, as maravilhas que Ele criou, a Jesus nosso Mestre pelo seu Evangelho, de amor, de luz, de aprendizado. E assim vamos pedindo permissão à espiritualidade para que possamos dar encerramento nesta etapa das tarefas desta noite. Que assim seja, graças a Deus.